Pessoal, só para informar, esperar aí dar umas 4h10 para ver se chega mais uma galerinha. E aí eu inicio nosso trabalho de hoje. Então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam me ouvindo. Depois aí alguém pode colocar no chat aí se está escutando bem a minha fala. Beleza. Eu não vou chamar isso de uma aula, tá? De sociologia, filosofia, eu vou chamar de uma roda de conversa, que a ideia é que seja isso mesmo, tá? Que vocês possam interagir comigo nessa análise da música, da letra, negro-drama dos Racionais MCs. Primeiro, antes de entrar diretamente na proposta, gostaria de falar para vocês que quando a gente fala de arte, toda arte, seja uma poesia, seja uma música, uma dança, uma pintura, teatro, qualquer arte que a gente possa pensar, ela tem um processo de mexer com a nossa sensibilidade, com a nossa percepção. Se a arte não conseguir, de alguma forma, mexer com a nossa sensibilidade, com a nossa percepção, com a nossa emoção, é dubitável se de fato isso é arte. Tá? Então, a arte ela tem esse papel, ela tem essa função de, muitas vezes, inclusive, nos seduzir. E seduzir é um pouco esse processo de trazer
você para aquela reflexão, para aquela coisa lúdica, para aquela mensagem. A sedução, ela consegue deslocar você de um lugar e levar para um outro. Mesmo que você não queira, mesmo que você não tenha planejado, independente muitas vezes da sua decisão, a sedução da arte, ela faz esse processo de deslocamento. Então, essa reflexão, essa roda de conversa que nós iremos fazer, ela só vai ter sentido se a gente passar primeiro por esse processo de deslocamento, de sedução, tá? Então, a primeira parte vai ser justamente ouvir a música Negro Drama dos Racionais. Eu vou compartilhar aqui com vocês. E aí depois eu vou colocar a letra da música e a gente vai analisar parte por parte. Não sei se a gente vai conseguir acabar a música, se a gente vai conseguir esgotar a letra, porque ela é longa. E eu acho que a gente tem que ter um teto aí de 1h20, mais ou menos. Acho que não pode ser muito mais que isso. E aí a gente vai até onde a gente conseguir. Mas é importante, a ideia é que vocês fiquem à vontade para interpretar a música, para falar o que vocês entenderam, o que vocês pensam. Não tem necessariamente um certo e errado. Eu acho que essa música fala muito com a gente, que é periférico, que está... Várias coisas que são relatadas ali na música, a gente vai se perceber nela. Claro que o perfil do homem e da mulher negra fica um pouco mais evidente, mas não significa que quem é periférico de um modo geral vai conseguir se sentir representado por essa música, por essa fala. Então é importante que você fale. Eu não estou aqui para falar se está errado, te corrigir. Eu apenas vou interagir com a sua fala, vou problematizar, de repente, e também vou dar a minha contribuição, a forma com que eu vejo a música. É muito fluido a ideia, não é nada de uma coisa engessada, tá bom? E aí, como já está acontecendo, os microfones estão desligados, mas aí na hora que a gente começar a fazer a reflexão, você pode abrir o microfone e falar dentro daquela parte da música que você queira fazer um comentário. E aí a gente vai construindo essa narrativa, essa interpretação, esse bate-papo. Então, eu vou compartilhar aqui a música. E eu quero que vocês, quando eu começar a tocar o vídeo aqui, eu quero que vocês falem se vocês estão ouvindo o som, só para mim saber que está saindo direitinho. Muito amor para os irmãos que estão presentes nesse domingo frio. Já é outono em São Paulo. Bela Vista na área. Coab 2 na área. Guanazes na área. São Miguel na área. São Mateus na área. Sem palavra, cidade de Tiradentes na área. É isso mesmo, rapaz. Eu vou acelerar um pouquinho, vou colocar direto na música, tá? Só pra... E não é mais clareado. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, problema. Cabelo crespo, a pele escura, ferida chata, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada. Não ser uma estrela assim, longe meio ofuscada. Sente o drama, o preço, a cobrança no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei que é drama e quem tá comigo. O drama que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene e choro de vela. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia. Que sobrevivem meias honras e covardia. Periferias, vielas, cortiço,
Você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre, então veja você quem mata. Recebe o mérito, a farda que pratica o mal. Ver o pobre preso morto já é cultural. Histórias, registros, escritos, não é conto nem fábula, lembra o mito. Não, foi sempre dito que preto não tem vez. Então, olha o castelo e não foi você quem fez, cuzão. Eu sou irmão do meus truta de batalha. Eu era carne, agora sou a própria navalha. Tchim, um brinde pra mim. Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tira o homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo pra vencer. A alma guarda o que a mente tem que esquecer. Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei, mocota. Quem teve lado a lado de quem só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas do quem é quem, dos mano e das mina fracas. Nego drama de estilo, pra ser se for, tem que ser se temer é milho. Entre o gatilho e a tempestade, sempre a provar que sou homem e não covarde. Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro. Vigia os ricos, mas ama os que vêm do gueto. Eu visto preto, por dentro e por fora. Guerreiro, poeta entre o tempo e a memória. Ora, nessa história vejo dólar em vários pilares. Falo pro mano pra que não morra e também não mate. O tic-tac não espera, veja o ponteiro. Essa estrada venenosa, cheia de morteiro. Pesadelo, é um elogio pra quem vive na guerra, paz nunca existiu. No clima quente, a minha gente soa frio. Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil. Nego drama. Olha só quanto nego drama reunido na Zona Leste nessa tarde de noite de domingo, olha só. Essa é pra você, porque essa é pra você. Essa é pra você, porque essa é pra você. Essa é pra você, descendente de escravo, que não tem direito à indenização. Olha só, tá aí o filme. Uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez o rosto da multidão. A multidão é o moço cheio, rosto e coração. Em São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa rasga a carne, a torre de Babel. Família brasileira, dois contra o mundo. Mas solteira de um, promissor, vagabundo. Câmera ação, gravando. A cena vai o bastardo, faz o filho pardo, cê vai. Ei, senhor DJ, eu sei bem que você é sozinho. Cê não aguenta sozinho, cê não aguenta presente sequer. E a sua vela ouviu, mas também tem que Red Bull, tênis Nike fuzil. Admito, esses carros é bonito sim, eu não sei fazer. Internet, vídeo cassete, os carros loucos, atrasado eu tô com cinto. Eu acho só que tem que, seu jogo é sujo e eu não me encaixo. Eu sou problema de montão de carnaval. A carnaval eu vim da sua bolsolinha, vou de barco no seu quintal. Problema com escola, eu tenho mil fita. É inacreditável, mas seu filho não se imita. No meio de vocês ele é o mais esperto. De que fala gíria, gíria não, dialeto. Esse não é mais seu rock. Subiu, entrei no seu rádio também, cê nem viu. Nós é isso, era aquilo, então sempre eu dizia, seu filho quer ser preto. Ironia, cola o pôster do tio Paca aí, que tal? E cê diz, cê tio negro tentava, tenta ser feliz. É bacana que te fez tão bom assim. O que cê deu, o que cê faz, o que cê fez por mim. Eu recebi seu tique, quer dizer que te diz, conta céu aberto e parede madeira e te de vergonha eu não morri. Eu tô vivão, deixa-me aqui você, não, cê não passa quando o mar vermelho abrir, eu sou homem duro do Guito Brau. Oba, aquele louco que não pode errar, aquele que você odeia amar, desse céu de pele pá, desse funk, e de onde vem os diamantes, calama, valeu, negro drama. E aí, galera, conseguiram ouvir? Assistir? Parece que estava travando um pouquinho, se eu não estiver errado, mas eu acho que deu para... Tá.
Beleza. De qualquer forma, acho que muita gente conhece, né? Com certeza a música Negro Drama, já ouviu e conhece os Racionais. Então, é uma abertura da nossa reflexão. E agora eu vou colocar aqui a letra da música. Então, olha só, galera. Como eu falei, não tenham vergonha, não fiquem acanhados. Quero que vocês participem. Em cima da participação de vocês, eu vou abrir um bate-papo, tá? Então, a primeira parte da música, ela coloca negro drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama. Então, quem gostaria de contribuir um pouco para essa primeira parte da música? O que você entende que ela está propondo? O que é o negro drama e o que... Opa, pode falar. Esse negro drama, essa negro drama, eu nunca entendi muito bem o significado disso, mas, tipo, analisando esse trecho da música, eu entendo que esse negro drama talvez seja uma pessoa que ele tá oscilando entre o sucesso, a lama, o dinheiro, os problemas dele, a inveja que ele recebe por ter luxo e fama, e dinheiro também. O sucesso em si traz a inveja para ele. Mas isso também, tipo, traz problemas e também, tipo, oscila entre o sucesso e a lama. Espetáculo. Perfeito. Depois eu vou fazer uma fala em cima do que vocês colocaram, mas tá perfeito. Quem gostaria mais de falar um pouco sobre essa primeira parte, negro drama? Alguém quiser, só abrir o microfone, não precisa abrir a câmera se não quiser, e falar. Ô, Rafa. Pode falar. Paulo Borges aí na área. Aí sim, mano. Bem rapidinho, não vai dar nem meio minutinho. Se falar Fica em 2 vontade. minutos, a galera desliga e sai fora da live, né? Você tá ligado? Mano, quando a gente tá pensando no nego, é literalmente a realidade desse nosso cotidiano periférico, onde nós somos a grande maioria, né? Os afrodescendentes. Então nós somos os negros, né? Ou nego, né? Ou pejorativamente o neguinho, né? E quando ele traz o drama, de verdade, é o nosso cotidiano, né? A nossa vida é um verdadeiro drama na quebrada, na periferia, né? Um verdadeiro caos urbano para a gente poder sobreviver, né? Então, quando ele vai citando algumas questões, você pega o termo drama e aí ele vai só esmiuçando de verdade, né? Esse drama que é você nascer pobre, preto, periférico no Brasil, entendeu? Eu gostaria de só comentar o seguinte, da atividade que está acontecendo nesse exato momento, né? Isso, para mim, é marco dentro da proposta do cursinho. Eu acredito que, de verdade, hoje a gente inaugura um novo momento do que a gente chama de literatura dentro do cursinho da Rede Umbuto. Eu penso que, a partir de agora, essa discussão, essa explanação, essa reflexão, ela estará presente nos próximos anos, independente da obra fazer parte do vestibular da Unicamp ou não, né? Porque esse álbum ele é um marco histórico na vida da periferia brasileira, e o livro ele faz com que esse marco, que é o disco, fique imortalizado, porque aí ele atinge uma camada de pessoas que vai muito além dos periféricos, que muitas vezes não tem nem a leitura, mas consegue acessar esse marco através da música. Então, quando ele vira uma obra literária,
aí ele atinge uma camada muitas vezes mais privilegiada de alguns periféricos que têm a leitura ali e de outros, de uma elite que nunca tiveram acesso à música, porque é complexo você ouvir rap, né? Mas você lê um bom livro, aí muda tudo. Então, Negro Drama, Sobrevivendo no Inferno, o disco e o livro, para gente que viveu esse momento, e eu vivi na carne esse momento antes da publicação, né, do livro, do momento do disco, do lançamento do disco, e vivencio hoje com quem está do meu lado, ainda as mazelas, né? A gente percebe que, de verdade, quando foi produzido esse disco e depois o livro, era uma leitura que, infelizmente, a gente ainda vai levar muitos anos, e eu não sei se nós que estamos aqui trocando essa ideia vamos conseguir ver a periferia livre do que ele relata nessa música e no disco todo e no livro, enfim. Então, assim, não é só uma obra literária e não é só um disco. É um marco para a vida do cotidiano periférico para quem está dentro desse caos urbano há muito tempo, né? Eu estou aqui já um pouquinho mais de 50 anos, então, infelizmente, a gente vê que não muda. É fantástico esse momento aqui e eu estou muito feliz de estar aqui participando. Parabéns aí, Rafa. E vamos nessa. Cara, Paulão, agradeço a sua fala. Você está perfeito. Trazer à tona tanto a inclusão desse álbum, Sobreviver no Inferno, se tornar uma obra literária digna de participar de um processo de vestibular na Unicamp, é perfeito, assim como o livro também, que foi feito em cima dessa obra. E toda a sua fala tá muito, muito interessante, até mesmo porque o que a gente está refletindo em cima dessa letra é um conceito também que eu nem ia falar sobre isso, mas em cima da fala do Paulo não tenho como eu não evocar esse conceito sobre a cultura marginal. A cultura marginal é interessante que toda vez que a gente fala de cultura, a gente está falando de algo que de fato tem uma intelectualidade que é produzido pelo humano. Karl Marx, por exemplo, ele fala que a cultura já começa, não é só quando você escreve um texto, quando você transforma a sua língua em algo escrito, mas a cultura começa quando você começa a trabalhar e modificar a natureza. Ali já começa a história. Toda a intervenção humana que modifica um cenário já é algo cultural. E a gente entende que a cultura marginal é algo que modifica nossas consciências, modifica o nosso cotidiano. Só que é uma cultura que tem tudo para modificar o globo, né? Não só a periferia, mas muitas vezes essa cultura ela é marginalizada, ela é criminalizada, ela é silenciada, para pensar em Sueli Carneiro. A gente tem um Estado, a gente tem aqueles que estão nos palácios e têm o poder, muitas vezes querem silenciar essa nossa cultura, esse nosso conhecimento, querem deslegitimar a nossa fala, porque eles temem, porque eles percebem o quanto isso é louco, o quanto isso é profundo, o quanto isso transcende. E quanto muitas vezes isso é incorporado pela academia, é roubado, é expropriado, e a academia não dá os créditos para a periferia, porque a periferia produz cultura, produz ciência, produz conhecimento. E os Racionais é uma prova desse processo de leitura, de análise, de empoderamento, de denúncia. É cultura marginal, cultura negra e cultura da melhor qualidade. Então, essa fala do Paulo é perfeita. Voltando aqui na letra, como o Paulo colocou, e também o outro menino que eu agora não me recordo, que não está aparecendo aqui para mim o nome, mas falaram muito bem. Douglas. Lúcio, né? Douglas. Valeu, Douglas, pela contribuição. Perfeito.
o negro drama é justamente essa condição dramática de tensão total que nós negros, principalmente, as pessoas periféricas de um modo geral, mas principalmente o negro, vive constantemente. Ele vive num drama constante. E essa ideia de que a gente fica naquele entremeio entre o sucesso e a lama, aquele lugar que você sempre tem que provar que você tem uma capacidade de estar no sucesso e sair da lama da pobreza, da lama da desigualdade que nos colocaram. Nós não nos colocamos nessa condição porque a gente merece, porque a gente escolheu, mas foi um projeto de Estado, né, um projeto burguês que nos colocou nessa condição. E quando a gente tenta sair dessa condição, existe sempre uma desconfiança. Sempre, não só uma desconfiança, mas sempre uma estratégia de tentar novamente nos jogar para a lama. A gente tenta sair, a gente tenta estar em estados, em processos de sucesso, mas querem nos colocar no lugar de lama, de sujeira, de pobreza, de negação. Então, sempre quando o negro tem fama, tem sucesso, tem luxo, há uma desconfiança. Sempre tem um olhar de desconfiança. E a gente sempre precisa provar que a gente conquistou isso com os nossos méritos, né? Com os nossos trabalhos, com o nosso esforço. Então, essa condição que é colocada. Pode falar, por favor. O que seria esse drama? Seria tipo, nesse caso, teria o significado de alternância? Tipo, o negro está alternando entre os dois? Dá para colocar... Pode falar. Eu nunca tinha entendido desse negro drama. Principalmente esse drama, que para mim não faz muito sentido, assim. Tá. A ideia do drama é tanto esse lugar que você fica oscilando, dificilmente você consegue ter uma estabilidade naquilo que você conquista. É o drama de você sempre tem que provar que você merece aquele lugar, aquele espaço, aquela conquista. Você nunca consegue ficar... As pessoas não olham você de uma forma que legitima a sua conquista. Elas sempre vão questionar. Você sempre vai ter que responder. Sempre vai ser desafiado a estar naquela condição. E o drama, né, o drama de dramático, de medo, de tensão que o negro vive quando ele sai da sua casa, porque na verdade ele nem tem segurança dentro de casa, porque a polícia invade, muitas vezes só porque ele é negro e acredita que todo crime que acontece, ele é o principal suspeito pelas suas origens. Então ele vive nesse drama de nem na casa dele ele tem segurança. Quando ele sai da casa dele, ele não tem uma polícia que é proteção. Ele tem uma polícia que é ameaça. Então ele sai de casa com medo de ser morto, de ser assassinado pela polícia, né? E ele vive o drama de não saber se não vai voltar, se vai voltar sã e salvo, se ele vai conseguir um emprego, se ele vai conseguir, enfim... né? Se ele vai conseguir estar e ser em algum lugar, porque sempre ele vai estar numa condição e posição de ter que provar, de ter que mostrar, enquanto, de um modo geral, aquele que não é negro, aquele que não tem essas origens, ele não vai ter essa desconfiança. Ele não vai ter necessariamente esse tipo de desconfiança e de suspeita, como acontece constantemente com o negro. Então, o drama é essa condição de tensão total, absoluta, constante, que a sociedade nos coloca. O que você acha? Valeu. Perfeito? É Valeu. nóis. Pessoal, é isso mesmo, tá? Participem, interajam à vontade, como o Paulo, como o Douglas, porque a gente vai fazer um bate-papo aqui, tá? Vamos continuar a sequência. Todo mundo provavelmente está vendo a letra da música, a gente vai aqui para a segunda parte, né, o segundo trecho aqui. Novamente, né, negro drama, cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Quem? Vontade.
Podem analisar se ainda está com dúvida no que falar, mas fica à vontade. Abre o microfone e dê essa contribuição. Vamos lá? Ninguém? Doutor, Pode falar. eu de novo. Fica à vontade. Eu acho que essa ferida aí, a ferida, a chaga, e a procura da cura seria tipo. A ferida e a chaga é tipo um preconceito e coisa do tipo que o negro sofre, até porque em cima ele fala cabelo crespo e a pele escura. Aí embaixo ele fala a ferida e a chaga, tipo, a ferida e a chaga se refere tipo ao racismo, a preconceitos que o negro sofre por ser negro, e a procura da cura, que tipo assim, os negros, eu creio que em geral, né, tentam meio que buscar uma saída para isso, uma forma de acabar esse preconceito todo, esse racismo e tudo mais. Perfeito, perfeito. Podem falar mais, tá, pessoal? Perfeito, Douglas. Exatamente isso. Vamos aprofundar mais elementos, mas é isso mesmo. Quem quiser falar, fica à vontade. Ah, vocês estão acanhados, né? Eu vou continuar então a reflexão, mas fique à vontade, me interrompam se quiser e dê a sua contribuição. O Douglas falou perfeito, só vou dar continuidade. Quando ele fala do cabelo crespo, peraí que eu acho que tem mensagens aqui, né? Não sei se tem mensagens aqui, eu não estou conseguindo controlar a mensagem e visualizar a tela. Me perdoem, tá, pessoal? Quando ele fala do cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. Então ele está falando primeiro dos traços negroides, os traços, né, do negro, pensando aqui no cabelo crespo, que de um modo geral, os negros, os mais afrodescendentes, eles têm o cabelo crespo, como sendo um traço da sua estrutura fisiológica, e também a pele escura. E eu nem vou entrar aqui na questão fenótipa, por que esses elementos existem, não vou entrar um pouco nessa ideia, a não ser que alguém fizer alguma pergunta e tal, a princípio não vou entrar, mas só para falar que os traços negroides foram colocados, foram apresentados como sendo uma doença, uma ferida, uma chaga, não pelo olhar da biologia, mas pelo olhar do preconceito. Tá? Pelo olhar do preconceito, como o Douglas colocou, muito bem colocado. Então, o preconceito, ele vê uma ferida, ele vê um crime, ele vê algo ruim em algo que não é, mas é uma projeção do preconceito. Então, o preconceito lançado sobre os negros nos tornam criminosos, não pelos nossos atos, mas pelas nossas características, pela nossa origem. Porque isso foi uma construção histórica. Construíram a ideia que o negro, ele é criminoso pela sua origem. Houve um processo de desumanizar esse negro, depois houve um processo para utilizá-lo como escravo, para escravizá-lo, e depois houve um processo de criminalizar esse negro. E tudo por conta da sua origem, não por conta dos seus atos. A gente não está falando aqui de ética, de moral, enquanto atitude. Estamos falando de preconceito. O preconceito cega. O preconceito, ele vê coisas onde não existem. O preconceito, ele acusa, ele condena. E os negros são condenados, mas eu posso colocar aqui que 90% não pelo que eles fazem, mas pelas suas origens. Isso é o preconceito. Isso é a condição do negro drama. Drama de ter que provar o erro que ele não cometeu. Olha só que, sabe, de ter que responder pelo crime que ele não cometeu. Esse é o principal drama que o negro sofre. Da desconfiança.
pelas suas características. Então, quando ele fala a procura da cura, essa cura é principalmente não a cura no meu corpo negro, na minha carne negra. É a cura na sociedade. É a cura no preconceito, nas consciências. Não em mim. Não sou eu negro que preciso de cura. Nesse aspecto. São as pessoas que me condenam. São as pessoas que colocam em mim uma doença que eu não tenho. Que passa pela lente do preconceito. A chaga também, ela faz uma relação, se a gente pensar um pouco, pensando no cristianismo, a ideia de chagas de Cristo, as 5 chagas de Cristo, que ele recebeu na crucificação. Os negros são crucificados, são chagados constantemente. Assim como Jesus foi condenado, assassinado, sem ter cometido nenhum crime, isso também acontece com os negros. Por isso que Jesus, negro de Nazaré, porque Jesus era negro, ele é crucificado cotidianamente quando um negro é vítima de preconceito, é vítima da mão do Estado que mata, que é a polícia, assim como dos vários preconceitos que a gente sofre na sociedade, nas empresas, nas instituições, na política de um modo geral, na televisão, na mídia e assim por diante. Se alguém quiser falar, fica à vontade, eu vou para o próximo trecho aqui, mas não tem problema. Se quiserem falar, voltar no outro trecho. Ô, Rafa. Pode falar, meu irmão. Sobre essa chaga também, que essa parte da questão do Cristo é fantástica, isso. Também deixar claro que essa chaga também, muitas vezes, ela é uma ferida que ela dói internamente, né? Não necessariamente essa chaga é uma ferida exposta e externa para que todos vejam, né? Então, esse negro, ele traz os estigmas todos que você, com maior propriedade, trouxe para nós, só que muitas vezes ela não arde, ela não dói à vista das pessoas. Ela é algo que você sente no seu íntimo, porque é uma dor muitas vezes solitária. Se quem está no seu entorno, ao seu redor, do teu lado, não se identifica com essa dor e não se solidariza também, se a pessoa que está ali na mesma condição, ela não entende que ela é negra e que ela também está passando pelo mesmo processo, essa chaga ela vai doer só no seu íntimo, no seu interior. E a chaga maior desse negro drama é ver muitas vezes as pessoas alienadas ao lado dele e não conseguindo se ater ao que está acontecendo com ele, entendeu? A maneira que ele está sendo massacrado pelaquela sociedade hipócrita, racista, preconceituosa. Então essa chaga aí, na maioria das vezes, no meu caso, até muito pouco tempo atrás, ela era uma dor solitária. Hoje não. Hoje, se eu mandar um zap para você, eu consigo trocar uma ideia contigo durante horas e eu amenizo essa dor de ser periférico, negro, pobre e de ter tantos dramas na minha vida. Se eu trocar uma ideia com outro parceiro, um outro professor, um outro camarada, ameniza, porque nós somos vários hoje com condição de entender nossa condição e lutar contra isso. Mas até muito pouco tempo eu sofria sozinho e a dor era minha. Porque se você não se entende como negro e o seu drama de ser negro na periferia, essa chaga ela não dói em você. Então isso é muito foda também. Obrigado aí. Perfeito, Paulo. Por isso que é bom a gente ter a intervenção das pessoas, porque a gente não consegue, por melhor que seja a minha análise, ela nunca é totalizante, ela nunca é plena. Eu preciso da análise do outro, do olhar do outro, da sensibilidade do outro, para fazer essa reflexão coletiva, e isso é coisa que os negros ensinam sempre, estar em roda, estar em partilha, e assim a gente cresce. Não é eu aqui falando, dando uma palestra que vou ensinar vocês. Eu tenho que aprender com vocês também, com a análise de vocês. E o Paulo
né, trouxe brilhantemente essa questão, que eu nem ia tocar, que é tão importante, das nossas chagas internas, que o racismo nos causa, por um crime, por um pecado que eu não cometi, mas que me fere. Que me fere, que me marca e que me acompanha. Só quem é negro sabe o que é o racismo. Sabe o que é ser hostilizado, ser criminalizado, ser discriminado. Constantemente. O racismo não está nem perto de acabar. Nem perto. Eu continuo vivendo na minha pele, na minha consciência, na minha psique, as consequências do racismo. E ainda dos meus antepassados e a que eu vivo hoje. Só quem sabe, só quem tem a pele negra sabe. Alguns têm empatia, que bom, né? Outros acham que é bobagem, que é mimimi, que é frescura, que é vitimismo. Triste. Porque eu sei o que é racismo. Eu sinto. Constantemente. E essa fala do Paulo assim, é emocionante, ela é cativante e ela é muito reveladora, desveladora. De muitas vezes a gente não ter, né, a possibilidade de partilhar as nossas angústias, nossas dores, os nossos flagelos, as nossas chagas que estão abertas, não cicatrizaram. E eu não sei se vai cicatrizar. Eu fiz um curso recentemente com Saloma, um grande estudioso do racismo, músico também, né, candomblessista, e ele falava sobre essa descrença, né, de que o racismo um dia vai acabar. Porque o racismo se reinventa, ele se modifica, ele se camufla, mas ele continua ferindo, matando, exterminando, machucando, chagando os negros. Né? É complicado. Mas perfeito sua fala, Paulo, mais uma vez. Vou continuar aqui, pode me interromper novamente sempre que quiser. Negro drama. Tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela, longe e meio ofuscada. Quem quer dar contribuição nessa parte? Fica à vontade. Pessoal, ó, quem não falou ainda, fala à vontade, sem medo, não tem falei errado, hostilização aqui, não tem, cara. Tem tanta gente aqui, fica à vontade, pode falar. Amanda, Ana, Christian, né, o Douglas já falou, Eliette, o Enzo tá aí, Gabriela. Quem falar, pode falar, pode falar. Bom, acho que nessa parte, eu acho que colabora muito com a questão de educação, porque, por exemplo, a gente vê a possibilidade muito distante da gente, e a gente só vê ela mais próxima quando a gente está em algum cursinho comunitário como o nosso, e dá essa visão para a gente mais ampla que a gente pode alcançar. E também na questão profissional, que a gente só pensa em, tipo, vou ser secretária, ou vou trabalhar para alguém. A gente nunca pensa como um empreendedor ou alguém que pode ver um caminho bacana de ver, de alcançar. Muito bom, Ana. Perfeito, cara. A gente, se alguém quiser falar mais, pode falar, tá? Não sei se alguém abriu o microfone para falar. Aí eu vou comentando a voz da Ana, qualquer coisa podem falar. O que a Ana falou é muito profundo, porque de um modo geral, a sociedade nos estruturou sempre para uma condição de pobres, de favelados, de excluídos, né? E quando a gente vai para o mercado de trabalho, vai para a escola, vai tentar se emancipar de alguma maneira, sair dessa condição, nos direciona para cargos subalternos. Cargos que não existe nenhum problema em ser motorista, em trabalhar na limpeza, na faxina, em ser segurança, não tem problema. Só para citar aqui algumas profissões, em ser doméstica, doméstico, babá, não tem problema.
O problema é quando essas vagas são apenas reservadas, colocadas, apresentadas para um público, para uma etnia, como se nós não pudéssemos ser outras coisas. Como se nós não pudéssemos escolher o que nós queremos ser. Por que é a sociedade que tem que determinar? Por que é o racismo que tem que determinar o que eu devo ser? Eu tenho as mesmas capacidades que qualquer homem branco, que qualquer mulher branca, para escolher a minha profissão, para escolher o que eu quero fazer. Mas por que a sociedade é estruturada sistematicamente, estruturalmente, a me reservar determinados cargos? Eu acho que alguém quer falar, fica à vontade. Quer falar? Não? Eu vi um barulho aí. Fica... Professor, Pode falar. nesse trecho eu entendi que, devido ao racismo e todos os outros empecilhos que o negro sofre no dia a dia, na vida, né? É como se ele, digamos, vamos imaginar assim, que ele tá, tipo, em um túnel e essa estrela, longe, meio ofuscada, é, tipo, muito distante dele. E, tipo, se fosse, por exemplo, uma pessoa branca, estaria mais perto, não estaria ofuscada. E sim, porque, tipo, o branco não tem, tipo, todos esses empecilhos. Agora o negro, como tem esses empecilhos, ele fica para trás. É tipo a luz no fim do túnel, entendeu? Tem sim uma luz, mas tipo tá muito longe, porque tá, ele diz embaixo, longe, meio ofuscado. Então, tipo, resumindo tudo que eu falei, que eu me embolei um pouco, ele tá Nossa, meio que tá dizendo perfeito. ele tá meio que dizendo que devido a esses empecilhos que ele sofre, ele fica para trás, tipo, ele vê as coisas muito longe dele. Tudo fica mais difícil para ele. Perfeito. Perfeito, perfeito, Douglas. A Ana também, falas maravilhosas, é isso, exatamente isso. Eu concordo com essas análises. Sempre lembrando, pessoal, sempre gosto de falar aqui o seguinte, eu já participei de algumas rodas que a fala é sobre racismo, sobre, de repente, LGBTfobia, sobre feminismo, e que às vezes tem aquela colocação, tipo, como aqui a fala é sobre racismo, então branco, quem é branco não pode falar. Não, aqui não tem isso, tá, pessoal? Uma coisa é, o branco, de repente, ele não pode falar o que é sentir o racismo, porque ele não vivenciou isso, ele não experienciou isso por conta das suas características. Não tem problema, perfeito, ele tem que ter essa análise. Ele não pode falar, eu sei o que é o racismo, porque eu senti isso na pele, enquanto branco. Mas ele pode falar que ele é contra, que ele se opõe, que ele está discutindo branquitude, lugar de privilégio, que ele é alguém que abraça essa causa, enfim, ele pode fazer a análise que ele quiser, né? Fica à vontade, não tem essa questão aqui de você ser tolhido na sua fala por conta de você não fazer parte dessa etnia. Ou pelo menos isso não salta de uma forma mais evidente no seu fenótipo, nas suas características fisiológicas. Então, todos aqui podem participar à vontade, tá bom? Só para deixar claro essas questões. Então, mais uma vez, o Douglas falou algo perfeito. Existe essa estrela que brilha, mas ela é muito longe, é muito distante, é muito ofuscada, é como se fosse uma luz no final do túnel, e que às vezes a gente não sabe se a gente consegue caminhar e percorrer todo esse túnel e alcançar essa luz. E às vezes parece que quando a gente vai chegando perto, essa luz vai se afastando. É assim. É muito difícil. É muito difícil para quem é pobre, de um modo geral. É muito difícil. Mas é muito mais difícil para quem é negro. É muito. E isso é complicado, é cruel. É uma constatação que nós vemos na nossa sociedade. E aí o que ela falou, né, de ser empreendedor, é interessante, de ter a própria empresa, de ter o próprio negócio. De um modo geral, os negros não são estimulados porque eles não enxergam referências, muitas vezes, na sociedade, na mídia, para ocupar esses espaços. E não esqueçamos, a mídia, as novelas, os filmes, eles não são apenas uma ficção.
Eles são aquilo que causam o nosso conteúdo inconsciente e a nossa noção de realidade. Aquilo que nós assistimos nessas obras é constantemente incorporado e a nossa visão de mundo não está marcado apenas pelo real, mas também pelo ficcional. Até mesmo porque o ficcional se torna real. Infelizmente, né? Existe todo um processo aí de legitimar essa estrutura racista quando a gente não tem nenhuma representatividade também nesses espaços. Também da ficção, também da arte, também da música, do cinema, das novelas e assim por diante. Rafa, Fala, meu irmão. vamos lá então. Você me fez pensar numa atividade que nos últimos 4 anos foi introduzido na rede Umbuto, né? Onde nós trazemos os jovens que já conseguiram adentrar a universidade, né? Exatamente para poder inspirar os jovens que estão chegando ali, que estão sentando ali nas cadeiras e vendo aquela movimentação ali no aulão de acolhimento, né? E aí é exatamente esse momento da letra, quando ele está dizendo, né, que você tenta ver e não vê nada, né? Quando você tenta buscar referência, igual você estava falando agora há pouco, né? E é isso, e essa referência está muito distante, ela não está na mídia, não está na televisão, na série que você assiste, no filme, na novela global, nas propagandas. E aí, como que você entra num cursinho pré-vestibular para almejar uma universidade se não tem um negro ali trocando uma ideia com você e dizendo, olha, fiz o cursinho 1, 2 anos e hoje eu estou na universidade X, Y, Z e tal. Então, essa formação que nós tomamos nos últimos 4 anos, exatamente para que a criança consiga olhar e ver, sim, de verdade. Porque quando você não vê nada, ou seja, a referência que você estava dizendo, cara, já era. O caminho é desestimulante. E o caminho, com certeza, a gente vai no verso anterior, quando ele fala que você está buscando uma cura. O que é essa cura? Muitas vezes é o não querer ser negro. Porque tem isso também, né? A gente está falando, a gente está falando de uma cura real. Nós estamos falando que em alguns momentos da sociedade brasileira, no século passado, muitos negros passavam cândida, passavam pedra na pele para poder tentar ver se embranquecia. Pó de entendeu? arroz. Pó de arroz, para poder deixar mais claro. Enfim, os blackfaces, né? Porque os caras colocavam brancos pintados de negro para poder interpretar personagens negros no cinema e na televisão. Então, você negro, muitas vezes você tenta buscar uma cura para essa chaga, que é uma doença. Ser negro é muito ruim, né? É o estigma que você falou. Então, a gente precisa o tempo inteiro buscar as referências. O cursinho hoje, ele consegue de verdade, no início do ano, trazer as referências. E eu queria que todos que estão nos ouvindo aqui agora soubessem que eles estão falando com um cara que é uma referência para a negritude periférica da Zona Sul de São Paulo, que é você, Rafa. Você está no doutorado, parceiro, em uma das universidades privadas mais disputadas do Brasil. E você está no seu doutorado hoje. Daqui a muito pouco tempo você vai ser doutor em filosofia pela PUC de São Paulo. E isso precisa ser enaltecido. Você hoje é a nossa referência. Você é referência para essa molecada que está aqui agora trocando uma ideia com a gente, para eles verem e conseguirem enxergar. Porra, aquele cara ali é exemplo de que se a gente for para cima dá certo. Eu quero aquilo ali para mim, ó. Eu quero ser como aquele cara lá. É isso. Tamo junto. Perfeito, Paulo, perfeito. Eu só diria que a sua fala, como sempre, é muito, muito bem-vinda e muito contundente. No caso
dessa questão, por exemplo, de você buscar referências, né? E aí a gente tem que construir essas referências justamente nos formando, nos preparando para ocupar esses espaços que ainda os negros não ocupam e que, de fato, isso pode ser que lance uma luz escura sobre os negros e eles possam ver, se refletir nessa representatividade. Eu estou nesse lugar e quero ser isso, embora ainda as portas estão fechadas para mim. Algumas portas estão fechadas para mim, por conta ainda da minha origem. Né? Eu ainda estou nesse processo de construção, né? Do meu lugar, do meu espaço. Porque ainda as portas que se abrem para mim são poucas. E aquelas que abriram, muitas vezes, foi com muito esforço, com muita luta, com muita insistência. Esse é o diagnóstico social de ser negro. É sempre tudo com muita dificuldade. Só que a gente gostaria que isso fosse diferente. E a gente está procurando, a partir da rede Ubuntu, a partir dos processos de cada um, assim como o Paulo, assim como o Maurício, Luandê, assim como o Rafael, e assim como a Valesca, assim como tantas pessoas negras do nosso cursinho, justamente mudar essa realidade. Estar lá para ser referência e também para ser, de repente, um dia aquele que vai entrevistar, que vai justamente fazer diferente do que se faz, que coloca a boa aparência como um elemento para excluir os negros, que coloca esse estigma que ser negro é não ter boa aparência, é não ter boas referências, é não ter conhecimento. A gente tem que mudar essa realidade. Né? Perfeito, Paulo. Então eu prossigo aqui. Sente o drama, o preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Vamos lá. Quem gostaria? Eu estou indo bem parte a parte para a gente conseguir pegar a essência ali, tanta coisa incrível que tem em cada parte da música, do que a gente fazer uma leitura mais rápida, sem prestar atenção e perder muitas pérolas que existem nessa música que o Brau e o Ed Rock escreveu. Vamos lá. Quem gostaria de comentar essa parte? Vamos lá, galera. Se empoderem. Tá. Vou comentar. Fica à vontade para me interromper. Então, sente o drama, o preço, a cobrança. No amor, no ódio, a insana vingança. Isso aqui é muito interessante porque eu acho que tem um simbolismo muito forte nessa parte da letra. Né? Então, o preço e a cobrança que recai sobre o homem negro, sobre a mulher negra, é um preço e uma cobrança constante, e não só apenas naquelas questões educacionais, nas questões profissionais, na questão também de você provar a sua inocência, porque o negro é isso, ele tem que provar a todo momento que ele é inocente, ele não tem que demonstrar que ele não é culpado, ele tem que provar que ele é inocente. É ridículo isso, mas é a nossa condição. Então, essa condição de desconfiança, de acusação constante, de dramatização constante, ela também acontece no amor. Ela também acontece no amor. Porque existe não só a solidão da mulher negra, que é a maior e a pior das solidões. Sem dúvida, a mulher negra é a mais abandonada, é a mais deixada, é a mais vulnerabilizada, é a mais assediada, é a mais estuprada desde os tempos
do regime escravocrata. Esse regime, entre aspas, foi acabado, foi abolido, e ainda a mulher negra continua sendo a mais vulnerabilizada nessas questões. Mas o homem negro também. Assim, a gente tem uma... O Paulo falou umas questões, eu lembrei de Frantz Fanon, né? A questão de você querer ser branco, de você, às vezes, usar o termo moreno, que é um termo que nega um pouco a sua negritude, você está mais ali no meio termo, ou mais próximo do branco. Então tem toda essa questão de branqueamento, que é a alternativa que muitas vezes a gente encontra para tentar não ser tão estigmatizado. Então muitas vezes o negro deseja ser branco, muitas vezes o negro tem vergonha de ser negro, né? Ele tem ódio por ser negro, pelas suas origens. Pode falar. Teve um aluno que fez uma consideração no chat, eu acho que é bem importante falar. Por que favor, fala sobre... me ajuda. Agora. Você não vai Pode falar. conseguir ler, né? Não. Então, peraí. É verdade, tem todo esse lance de aceitação que só vem depois que você cria um senso crítico com base no que você realmente é. Até eu alisava o cabelo, não criticando quem usa esse termo, mas para não ser chamado de negro, preto. Eu me dizia pardo. Sei lá, não sei se posso considerar o termo pardo no meu dicionário quando se trata da cor da minha pele. Entendi. Tá, eu vou comentar em cima daquilo que eu captei dessa informação e depois eu vou olhar com mais calma, pegar essa mensagem, se possível, eu dou uma resposta um pouco mais completa. Primeiro, a questão do alisamento do cabelo, e aí o Paulo também, se quiser, fica à vontade, pode me ajudar aí na questão. Quando a gente fala sobre assumir essa negritude, esses traços negroides, né, o cabelo, a cor da pele, o nariz, a boca, tudo. A gente primeiro está colocando que, em última instância, a gente não pode querer, no caso, como eu, rapar o meu cabelo e ter ali a estética careca, ou a mulher alisar o cabelo, porque ela entende que ela é feia nas suas origens e que ela precisa se modificar, ela precisa se alterar, ela precisa passar por um processo de industrialização do seu corpo para ser belo, de negação das suas origens para ser belo. Então, quando a gente usa esse ato de cortar o cabelo porque esse cabelo não presta, ou de alisar o cabelo porque ele ondulado, ele crespo, não presta, essa estética não é feia, aí a gente tem que trabalhar essa pessoa. A gente tem que trabalhar esses conceitos. Mas não tem problema se você entende. Porque eu, até hoje, não assumi o black, não porque eu tenho vergonha do meu cabelo, mas já teve tempo que eu tinha. Já teve tempo que eu sentia que eu tinha raiva do meu cabelo, que eu tinha raiva do meu nariz, da minha boca. Eu já senti ódio. Ódio mesmo. Né? Eu me olhava no espelho e me achava um lixo. Mas eu fui desconstruindo isso. Mas não tem problema se em algum momento depois, né? É claro que é muito difícil falar que houve aí uma desconstrução total, plena. A gente poderia pensar aqui na própria Sueli Carneiro, que eu citei aqui, Virgínia Bicudo, né? Que fala muito da questão psicanalística mais interna. Né? É difícil saber se a gente conseguiu desconstruir tudo isso. O próprio Frantz Fanon vai falar sobre isso. Mas a gente precisa ser capaz, contra tudo e contra todos, de olhar para nós e perceber que nós somos belos. Porque se a gente prestar atenção, se a gente tomar determinados cuidados e fazer parte de determinados círculos de desconstrução, pode ter certeza que a nossa percepção vai mudar e a gente vai olhar para nós e vai falar, meu, como o meu cabelo é maravilhoso. Como o meu nariz, a minha boca é maravilhosa.
como ser negro é lindo. Só não enxerga isso quem tem um preconceito ou quem tem um autopreconceito. E mesmo quando nós temos o autopreconceito, ainda assim nós somos vítimas. Não fomos nós que nos impomos esse preconceito, essa deficiência na nossa percepção, de achar que o negro é feio, que o negro não é belo. Foi algo incutido socialmente. A gente pode até pensar numa memória genética, porque tem estudos sobre isso, culturalmente. O eurocentrismo que impôs isso nas nossas consciências, na nossa cultura. Tá? Então, se alguém quiser falar, tranquilo? Eu não sei se eu respondi. Qualquer coisa, Professor, pode falar, por favor. você falou em uma desconstrução pessoal, que você não gostava de alguns traços em você. Como é que você fez essa desconstrução? Tipo, como é que você disse que se odiava e tal, mas como é que você olhou e falou assim, não, eu sou perfeito do jeito que eu sou? Então, interessante a sua pergunta. Assim, seria só para responder essa pergunta, eu teria que ficar aqui, terminar o encontro só com ela. Mas eu vou ser sucinto, né? Eu comecei a desconstruir, a questionar esse meu lugar de homem negro, principalmente com os Racionais. Os Racionais foram aqueles que acenderam ou apagaram uma luz na minha consciência e me fizeram refletir qual era o meu lugar de homem negro. Foram os Racionais que me começaram a introduzir dentro de mim essa desconstrução. Porque quando você escuta os Racionais, inclusive eu fiz questão de colocar essa música, porque se você analisar o Mano Brown, se fazer uma leitura ali bem criteriosa da performance dele, da fala dele, poderia até falar assim, ó, ele ficou ofegante, porque ele estava muito emocionado, muito com raiva, sabe? Ele estava pregando aquilo que ele estava cantando, ele estava denunciando aquilo que ele estava cantando, então era mais do que uma obra de arte, era algo vivencial, existencial. Mas é isso, né? Ele estava justamente não apenas fazendo um show para as pessoas aplaudirem os Racionais. Ele estava fazendo uma denúncia. Ele estava incorporando a mensagem da música na própria pele, no próprio âmago central do seu pensamento, do seu ser. Então, começando a ouvir Racionais, a ouvir pessoas que desconstroem, que fala o contrário daquilo que a sociedade diz, a gente começa a construir uma narrativa diferente daquela que foi imposta. E aí a gente começa a ir para o espelho e falar, peraí, cara, mudou a minha percepção. Por que eu não vou gostar dos meus lábios? Qual é o problema que tem com ele? Por ser carnudo, com o meu nariz? Não tem problema. A estética de que o nariz fino é belo é uma construção. Assim como a estética que um nariz mais alargado é feio, é uma construção ideológica imposta por uma estrutura de poder, por uma violência cultural que é feita e que a gente precisa desconstruir pela minha fala, pela fala do Paulo, pela fala do Maurício, do Salomas, do Rafael, da Valesca, da Tati, do Enzo, enfim, das pessoas negras que vão, ou brancas, que tenham a narrativa diferente, contra-hegemônica. Aí a gente vai começando a se gostar, a se amar, a se libertar de processos, que é complicado, é delicado. Muitas vezes a gente precisa de um auxílio psicoterapêutico, mas é bom a gente também ir num terreiro da Umbanda, do Candomblé, é bom, ali é uma experiência, não precisa fazer parte da religião se você não quiser, você não precisa. Só de estar ali, você já começa a se amar. Você já começa a desconstruir padrões.
porque você sente uma energia diferente. Então, é isso. Eu comecei a visitar esses espaços, eu comecei a ouvir os Racionais, eu comecei a ler literatura negra e comecei a desconstruir essa imagem, essa autoimagem que me incutiram doente e que eu fui exercendo esse processo de cura, de libertação. Negro drama. Quer falar? Quer falar, Douglas? Pode falar. Não, só ia agradecer, eu entendi agora. Obrigado. Tamo junto, cara. Negro drama. Eu sei quem trama e quem tá comigo. O trauma que eu carrego para não ser mais um preto fudido. Fica à vontade, galera. A gente não chegou nem no meio da música. Perfeito, é isso aí mesmo. A discussão tá interessante. Quem quer contribuir? Professor, Pode falar. essa parte aí, na minha análise, eu acho que não tem a ver só com negro, mas também com todo tipo de pessoa que, tipo, quando você tá tipo, no topo, porque antes, nos trechos anteriores, a gente já falou de sucesso e lama, quando você tá no topo, tem muitas pessoas na falsidade com você e tudo mais, e aí ele fala que eles sabem que quem tá com ele de verdade e quem não tá. E essas pessoas, tipo, elas têm o poder, querendo ou não, de, tipo, te afundar. Até porque pessoas que estão do seu lado na falsidade, elas não querem o seu bem, né? E ali ele fala, o trauma que eu carrego para não ser mais um preto, preto fudido, ele quer meio que dizer assim, eu tenho certos traumas, certas dificuldades que eu sei que eu tenho, que eu vou passar e que eu passo para não ser mais um qualquer, para não ser mais uma pessoa preta. E eu tô falando agora a palavra de outras pessoas, que é uma pessoa preta qualquer, que não serve para nada. Que muitas pessoas, querendo ou não, ainda pensam e muitas pessoas já pensaram assim, tanto no tempo da escravidão como daquele tempo para cá. Perfeito. Perfeito. O Paulo, você queria falar? Você já quer emendar? Ou... Perfeito, viu, Douglas? É isso aí. Vou comentar sua fala, deixa o Paulo falar que eu já emendo. Pode falar, Paulo. Fechando o verso anterior, Negrão, com esse, eu acho que tem uma questão importante aí para a gente pensar. No anterior, ele falava sobre a questão do preço, né? E aqui ele está falando, dos traumas, né? E lá, quando a gente está falando do preço, é porque o fato de você nascer negro, você já falou várias vezes hoje, você está estigmatizado, né? Então você tem um preço que você paga por isso. E quando ele, lá no estrofe anterior, no verso anterior, ele está falando sobre você ter que provar, é que a gente precisa todos os dias provar que nós somos melhores, né? O Mano Brown tem no ao vivo, ele fala, quem foi o parceiro humano que inventou esse papo de que a gente precisa ser 3 vezes melhor, tá ligado? Que a gente precisa ter que provar que nós somos melhores todos os dias e tal. Quem disse, mano? Porque o que acontece? Você nem nasceu e a sociedade tá olhando para você e falando, então, mano, quero ver se você é o cara mesmo, tá ligado? Quero ver se você consegue chegar aqui, representar e fazer sua parte. Quero ver se você não vai fazer como todo mundo diz, que quando você não caga na entrada, você caga na saída. Quero ver se você vai ter o dom de provar que nego não é bandido, que nego não rouba, e eu quero ver. Então o cara o tempo inteiro tá te olhando e querendo que você prova, tá ligado? E na anterior, quando ele fala do amor, para mim isso é muito louco, né? Porque eu me descobri ali como negro e tal, tá ligado? Eu sou dos baile black, e eu sou da religião afro-brasileira, tanto da Umbanda quanto do Candomblé. E aí o que acontece? Você, enquanto não tem um discernimento real do que é ser negro também, você corre um risco gigantesco de ser racista e preconceituoso também.
Então, quando eu me descubro quanto negro, o meu maior sonho qual que era? Ter uma mulher negra. Olha que louco isso que eu tô te dizendo, hein, parceiro? As armadilhas, entendeu? Da falta de conhecimento, da falta de informação e de você de verdade ter um entendimento mais amplo até do que é ser negro no Brasil e na periferia. O meu maior sonho de consumo era ter uma mulher negra, porque isso na minha cabeça ia me autoafirmar quanto negro, e que eu, enquanto negro, nunca ia poder ter uma mulher branca, porque... e etc. e tal. E eu fui discriminado por várias negras na minha vida. Você tá ligado? Porque é importante que quem está ouvindo a gente entenda que a negrada, muitas vezes, dependendo da condição social e econômica que ela esteja, ou do tipo de raciocínio que ela tem, por influência ou não do meio que ela vive, da família, dos amigos e tal, muitas vezes ele está olhando para o outro e ele está dizendo, mano, eu não sou igual aquele negro ali, tá ligado? Eu já sou melhor, eu estou num outro nível. E aí eu busquei, e eu fui discriminado, e muito, tá ligado? Várias vezes, por negras. E quando eu olhei para um lado, cara, tinha uma mulher branca que, porra, tava louca para ser minha esposa, e a gente tá junto há 26 anos, tá ligado? Porque ela de verdade me amava além da cor da minha pele. E eu hoje sou um cara maduro ao ponto de entender que de verdade tá muito além da cor da pele, tá ligado? Porque eu sou casado com uma mulher que na postura dela, muitas vezes, ela é mais negra do que muitas negras que a gente acaba esbarrando na nossa vida, né? Assim como tem caras e mulheres de pele clara que são muito mais negros do que muitos que a gente se esbarra, né? Então, esses preços que a gente tem que pagar, negrão, isso é muito louco e é legal que quem está ouvindo a gente entenda que a gente sempre está entre a cruz e a espada, tá ligado? Ele está falando aqui, ó, entre o amor e o ódio. Você tá ligado? É uma linha muito tênue, você entendeu? E quem tá com a gente, igual o Douglas falou, são muito poucos, tá ligado? A grande maioria tá mais torcendo para que não dê certo, infelizmente. E quando você falou do terreiro, e aí, claro que eu nunca ia perder essa oportunidade, né, mano? O terreiro é uma grande escola da vida para poder te mostrar o que a negritude pode significar de positivo na vida de um ser humano. O terreiro é o lugar onde você consegue ter um entendimento do que se chama ancestralidade. É onde você vai entender que antes das pessoas olharem para a pele uma das outras, existe um continente chamado África, um continente africano, que é o berço da humanidade. É onde tudo começou, é de onde todos nós viemos. E aí isso te dá uma autoafirmação. Porque você olha para o outro e fala, mano, você tá me tirando, mas você também é negro, velho. Você que não sabe, parceiro. E aí toma uma outra proporção. Então é isso. O terreiro de candomblé, o terreiro de umbanda, ele é uma escola, ele te ensina também, né? Te ensina humildade, não ser vaidoso, não ser preconceituoso, não ser intolerante, respeitar a crença do outro, respeitar o outro como ele é, porque na crença da ancestralidade nós somos todos iguais, nós viemos do mesmo lugar. É isso. Obrigado. Perfeito, Paulo. Tem um pensador chamado Fukuyama, provavelmente o Paulo conhece, que ele vai colocar justamente essa questão da ancestralidade, da origem da humanidade, e que o mais ético não é o racismo. O mais ético é você colocar o negro, se existe um lugar que o negro tem que estar, é no topo. Porque ele está na origem. Né? Quando a gente começa a fazer um processo de consciência, a gente tem que perceber que a gente precisa aprender com os negros. Pensando numa escala histórica
a humanidade começou na África. Eles têm um acúmulo de informação, de conhecimento que nenhuma cultura tem. E não nos faz melhor acima de ninguém. Só faz querer contribuir para o bem coletivo, não de apenas alguns grupos que chegaram no poder, como aconteceu de um modo geral com a Europa. Chegaram no poder de se achar melhor e querer dominar, e querer escravizar. Né? Existe uma teórica chamada Maria Aparecida Bento, que ela fala do pacto narcísico, que de um modo geral os brancos eles têm um pacto, mesmo que muitas vezes seja inconsciente. E não estou falando de todos, estou falando daqueles que são racistas e afirmam o racismo e colocam o racismo como plano, né, como plano de ação. Então, nesse pacto narcísico, eu preciso sempre privilegiar o branco para impedir que o negro ocupe espaços de poder. Eu só vou, entre aspas, dar uma oportunidade para o negro quando não tiver mais o que fazer, quando não tiver opção. Isso tem que ser desconstruído. E aí, né, quando ele fala do amor, no ódio, né, a insana vingança, muitos brancos acreditam que quando o negro emancipa, quando ele consegue determinados cargos de poder, riquezas, ele está ocupando um lugar que um branco deveria estar lá. E aí existe uma insana vingança contra nós. Olha só que coisa louca. A gente é alvo de uma vingança de um crime que a gente não cometeu. A gente conquistou um espaço e a gente é visto como alguém que está roubando um espaço. Quantas pessoas ainda acham que o negro é imigrante aqui no Brasil? Olha só que coisa louca. Que o negro não é brasileiro. É claro que os escravizados não eram brasileiros, eram africanos. Mas os seus descendentes se tornaram brasileiros. Mesmo, né, contra uma narrativa, contra uma estrutura que não foi projetada, planejada, mas foi violada, foi uma violência, foi uma invasão que fizeram, né, uma deportação que fizeram conosco, mas nós somos brasileiros. Existem pessoas que têm lá no inconsciente quem é brasileiro, né, por origem, se fosse colocar, seriam os indígenas, os negros, aqueles que primeiro tocaram aqui, os brancos foram chegar depois e chegaram como dominador, usurpador, e tem pessoas que acreditam que lá no fundo existia alguém branco aqui e que a gente invadiu esse espaço. Olha só como é absurdo as narrativas do racismo. Como eu combinei com vocês, está dando 5h30, eu não vou me estender mais. Eu vou deixar de compartilhar aqui o meu texto. E se alguém quiser abrir o microfone, de repente a câmera, se quiser, e dar uma impressão final, para a gente, no máximo, aí 10 minutinhos, fazer algumas falas e encerrar essa atividade. Embora a gente não chegou nem no meio da música, eu acho que não era a intenção chegar no fim, mas fazer uma reflexão, valorizar as contribuições e fazer justamente essa roda de conversa, esse debate, esses questionamentos, essas postulações, essa reflexão. Então, para mim, o objetivo foi atingido com sucesso. Mas eu gostaria de ouvir alguém, se gostou desse modelo, se é isso mesmo, né? Fazer aí alguma falinha rápida. Fique à vontade. Professor, por favor. Eu queria parabenizar aí pelo trabalho, pela roda de bate-papo aí, ficou muito bom. Dizer que pela primeira vez, desde que eu ouvi essa música, alguns anos atrás, eu entendi ela. Claro que não tudo, que a gente não debateu tudo, mas mesmo assim já entendi uma parte, tipo, fez bem mais sentido agora na minha cabeça. E eu acho que isso é bem bacana a gente, tipo, continuar essa roda de bate-papo outro dia,
até mesmo presencialmente quando der, né? Quando a pandemia acabar, parabenizar aí pelo trabalho e parabenizar o ponto por ter feito essa roda de bate-papo tão interessante, tão legal. Douglas, obrigado. Pode ficar com a câmera aberta aí, Paulão. Obrigado, Douglas, pela fala, pelas contribuições. Muito bom tudo que você falou. Enfim, contribuiu muito para a reflexão. Obrigado aí de alguma forma, dar esse feedback para me saber que eu ajudei um pouco na sua compreensão da música. E é isso, cara. Racionais, MC, eles são gênios da melhor qualidade que você possa imaginar, a bater de frente com qualquer literato que a gente tem no Brasil, homem ou mulher, de grande qualidade. Eles estão num nível assim de simbolismo, de concepção, de análise espetacular. Quer falar, Paulão? Só para fechar, eu fiquei com gostinho de quero mais. Eu acredito que a ideia do bate-papo, ela transcendeu, e o final, ou a continuidade da letra, pode ajudar a gente a navegar por outros mares ainda. Eu penso que a garotada estava tímida, né? E muitas vezes, por mais que você deixou eles à vontade, sempre fica aquela, infelizmente, máxima da escola, né? De que quem realmente sabe alguma coisa é o professor, né? O mestre e tal, o educador. Os demais só tem que ouvir. Então, isso ainda está enraizado neles, né? E eu queria propor um segundo encontro, cara. Nossa, vai rolar, parceiro. De verdade, eu entrei acreditando que a gente ia conseguir falar muita coisa boa, né? E também muitas tristezas, mas eu não tinha a ideia de que seria tão fantástico tá aqui. A minha infância, a minha adolescência estava nesse bate-papo aqui de 1h30. Eu me vi como esses garotos aí, meio que perdido nesse universo periférico, sem saber quem eu era, né? Pensando minhas questões de cabelo, de cor da pele, de lábios, mercado de trabalho, relações. Então, assim, se eu tivesse tido uma oportunidade de um bate-papo como esse, na minha adolescência, provavelmente teria encurtado muito o meu caminho de entendimento de quem eu sou. Eu teria, com certeza, antídoto ou munição para alguns embates que eu tive e saí perdendo muitas vezes por falta de conhecimento, de estrutura, de ouvir pessoas que já tinham sentido na pele. E a gente não está falando de professor. Nesse momento eu estou como um cara que tem experiência de vida, é diferente, né? Então, cara, eu estou te intimando, parceiro. A gente precisa fazer um segundo encontro e terminar essa letra, porque com certeza vai ser bom para muita gente, principalmente para mim, né? Não sei se a galera concorda. O pessoal podia pôr aí no chat aí se concorda. Nossa, precisamos. A galera tá colocando aqui que sim, né? Que o José Carlos está colocando aqui, foi lindo, parabéns, Rafa, e quero mais. Parabéns, Paulo, belíssimas intervenções. Perfeito. O José Carlos estava ali, né, escondido, né? Poderia ter feito também colaborações, que sempre é bem-vindas. Mas fechou. A gente vai combinar. Vou falar com o Saulo, a gente combina assim uma segunda etapa dessa aula. E aí, que todos que estejam aqui fiquem à vontade para colaborar, porque não vai ter essa, putz, a aula não acabou porque os alunos falaram muito. Não importa. Como eu falei, eu estou feliz, não tem essa de ter que acabar a música. Tem que contribuir, tem que falar, tem que... Aqui é mais um posicionamento político, né, Paulo, do que necessariamente um conteúdo, cara. Exatamente. Então, quem contribuiu, quem falou, né, na próxima, se todos puderem estar presentes, eu
Eu acho que vai ser mais bacana, e aí vocês vão ficarem mais à vontade de falar, de contribuir. Não vai ter certo e errado, não tem nota, não tem nada disso. É liberdade, enfim, é empoderamento, é política, é Paulo Freire, né? Enfim, é esse modelo de aula que o Ubuntu propõe, tá? É coletividade, é partilha, é construção juntos, né? Não tem o dono do saber, não tem o lugar do saber, mas tem uma experiência de conhecimento que a gente vai fazer juntos, vai construir juntos e vamos edificar aí um edifício político de resistência contra esse sistema que ainda continua racista e quer nos derrubar, mas não vai conseguir, né? A gente está firme, está resistindo. É isso, Negrão. Perfeito? Então tá fechado, hein? Segundo fechado, encontro, a gente vai... Vamos só ver. Eu queria falar um pouquinho, mas eu não sei se... Opa, tem alguém falando aí, ó. Pode falar, Inaê. Inaê, quer falar? Pode falar. Nossa, eu tô muito grata, de verdade, por esse encontro, porque eu fiquei muito emocionada. Tudo que foi falado aqui foi só para, de verdade, fortalecer o que eu tô sentindo nesse momento. Eu tô passando por um processo, assim, digamos, de autoconhecimento, não sei, e por mais que eu tenha sido criada nesse ambiente que o meu pai, né, o Paulo Borges, mostrou, eu sempre me senti negra, né? Só que eu acho que o padrão me pegou de uma maneira tão intensa que acabou que eu cortei o cabelo há pouco tempo e estava na cabeça que eu queria alisar, que eu queria isso, aquilo, enfim, várias questões. E há poucos dias eu tô deixando ele cacheado, isso está sendo muito, muito, muito importante para mim, porque eu de verdade entendi, depois do que o Rafa falou também, o que é me autoconhecer, o que realmente sou eu, e essa parte da negritude é muito importante. Eu só queria deixar claro essa minha emoção, eu queria falar baixo, só que a internet aqui e as pessoas que estão falando não permitiram tanto, e enfim, nossa, esse encontro foi maravilhoso e eu queria mesmo que repetisse para a gente conversar muito mais. E é isso. Nossa, gratidão eterna. Não, Inaê, assim, sempre adoro te ouvir, né? Você sabe que eu amo a sua família enfim, né? As suas palavras são sempre muito bem-vindas. E mostra que eu estou no caminho certo. Você tem uma sensibilidade incrível. Conseguir falar para você que já tem um pai e uma mãe incrível, que desconstrói preconceitos, e você falar, não, ainda assim, eu consegui trazer uma mensagem bacana para uma decisão que você estava tomando, é isso, cara. A gente está sempre em construção, né? A gente está sempre nesse processo. E fico muito feliz, né, de ter as suas palavras, ter você aqui, ter o seu pai aqui, que para mim não é só um amigo, ele é uma pessoa que é uma referência, né, um líder, um ídolo para mim, ele sabe disso, assim como o Maurício, né, também é uma pessoa assim que a gente, né, que é referência para a gente. E é isso, pessoal. Infelizmente eu vou encerrar, porque de repente as pessoas têm outros compromissos e eu não quero falhar com ninguém, estender mais o encontro, mas vai ter sim uma segunda dose dessa reflexão. E eu agradeço a todos que participaram, que colocaram aqui as questões no chat, quem não participou também ativamente, com certeza teve questões, teve reflexões, então é isso, tá todo mundo de parabéns pelas colocações, e fiquem à vontade, podem ir se... Ô Paulo, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. As mensagens do chat, ela fica gravada junto com... Fica, então beleza. Então, que eu vou dar uma olhadinha depois com carinho para fazer reflexões no próximo encontro. Isso, então, pessoal... depois você traz o feedback depois. Negrão, sem palavra, você é o cara. Meninos, amo vocês, estou com saudade de todo mundo, não aguento mais. Ah, papai! Beijo! Beijo, pessoal, abraço. Tamo Valeu. junto. Até mais.